paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o 9º dia de exposição no livro de Números. Sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei meditando os capítulos 25 ao 27. Ontem, eu e você contemplamos o cuidado de Deus com o seu povo de Israel, o protegendo contra o falso profeta Balaão, quando esse foi atender ao pedido do rei de Moabe para amaldiçoar o povo. Mas o caso, infelizmente, ainda não acabou, pois os capítulos de ontem não revelaram. Mas Balaão foi o principal conselheiro dos moabitas em orientar o povo de lá a induzir Israel ao pecado de idolatria através da mistura. Estou dizendo isso para que você perceba aqui no início o porquê de Balaão receber o título de falso profeta, pois parece que esse título não refletiu ao profeta nos capítulos de ontem. Mas, não querendo antecipar as coisas, dá uma lida no capítulo 31, versículo 6 aqui de Números, e você vai entender que quem orientou os moabitas a incentivar suas mulheres a se relacionar com os israelitas foi Balaão. Então, quem pensa que esse sujeito era gente boa, está enganado. Mas, se você participou comigo aqui da exposição de ontem, já havia entendido o quanto era interesseiro esse tal Balaão. Bom, aqui no capítulo 25, as consequências da estadia de Balaão entre os moabitas são o assunto principal. Observe que logo no início, o texto bíblico nos 3 primeiros versículos nos informa que enquanto o povo de Israel ainda estava acampado próximo de Moabe, eles se prostituíram com as mulheres de lá, e elas aproveitaram a situação para incentivar os israelitas a se curvarem diante dos deuses delas. Tanto a prostituição física quanto a prostituição espiritual deixaram o Senhor Deus muito irado com o povo, o que resultou no início de uma praga entre o povo. O termo Baal Peor pode significar lugar de adoração pagã. Deus, para regularizar a situação, ordenou que todos os príncipes de cada tribo deviam ser mortos pendurado à vista de todos. E Moisés imediatamente cumpriu a ordem, chamando os anciãos para realizar a tarefa. Só que algo inesperado aconteceu enquanto Moisés estava executando a ordem do Senhor. Um dos príncipes de Israel, um homem chamado Zine, da tribo de Simeão, chegou com uma midianita e foi com essa para sua tenda, ignorando toda a realidade do pecado cometido. Mas o filho de Eleazar, chamado Finéias, foi até a tenda do homem e com uma lança matou os dois enquanto estavam juntos. E a partir do momento em que eles morreram, a praga cessou sobre o povo. Mesmo assim, morreram 24.000 pessoas por causa dessa praga. Deus ordenou a Moisés que estabelecesse a Finéias e sua posteridade como sacerdotes perpétuos em Israel. Interessante que a mulher midianita, chamada Cosbi, que estava com o príncipe israelita, também era filha de um dos príncipes entre os midianitas. Por causa desse episódio, chamado Caso de Peor, Deus ordenou aos israelitas que iniciassem uma guerra contra os midianitas. E com essa declaração, o capítulo se encerra. No capítulo 26, somos introduzidos em um novo cenário, pois após o incidente da praga citado no capítulo anterior, Deus ordena que Moisés faça uma nova contagem do povo. E alguns pontos devem ser observados nessa nova contagem em relação à primeira contagem, no primeiro capítulo do livro. A primeira contagem foi com um propósito militar. Essa tem o propósito de conhecer a quantidade de cada tribo, para, através desta quantidade, distribuir a terra adequada para o comportamento numérico de cada uma delas. Na primeira contagem havia os homens que morreram no deserto devido à desobediência deles. Já nesta foram contados os que nasceram durante o período da peregrinação no deserto, de 20 anos para cima. Lembrando que eles peregrinaram no deserto durante aproximadamente 40 anos, do Sinai até chegarem aqui na extremidade de Moabe. A ordem das contagens segue a mesma da primeira realizada no capítulo 1. Primeiro os filhos de Léa, depois os filhos de Raquel e por último os das concubinas, com exceção da tribo de Gade, que assumiu o lugar da tribo de Levi, como já mencionei no início do livro. Algumas tribos tiveram seus números aumentados e outras os números diminuídos. As tribos que apresentaram um número maior do que o primeiro censo foram as tribos de Judá, Issacar, Zebulon, Manassés, Benjamim, Aser e Dan. As tribos de Ruben, Simeão, Gade, Efraim e Naphtali diminuíram o número em relação ao primeiro censo.
Mesmo com essas diferenças em cada tribo, o total geral teve uma diferença de menos de 2.000 homens. O primeiro censo teve um total de 603.550 mil e esse último censo 601.730 mil, conforme o versículo 51. O propósito do censo, como eu havia adiantado para você, está nos versículos 52 ao 56, onde Deus determinou que este censo seria o padrão para a distribuição da terra de acordo com a quantidade de cada tribo. A mais populosa, uma área maior, a menos populosa, uma área menor. O censo ou contagem dos levitas em suas famílias também ocorre neste mesmo capítulo, como você pode ler a partir do versículo 57, e a contagem deles aumentou 1.000 em relação à primeira contagem. Nos últimos versículos do capítulo, Deus relembra a Moisés e ao povo de Israel que a tribo de Levi não receberia herança, mas habitaria no contorno do tabernáculo entre as heranças das tribos, seguindo o mesmo padrão dos acampamentos no deserto. E finaliza com a declaração de que somente Josué e Caleb participaram desse último censo, pois foram obedientes ao Senhor e não duvidaram de sua palavra. Os outros homens todos morreram no deserto. Ou seja, mais de 600.000 homens, sem contar mulheres, morreram durante a peregrinação no deserto. Entrando no último capítulo de nossa meditação de hoje, logo nos primeiros versículos do capítulo 27, um problema de herança chegou diante de Moisés, algo que não tinha ocorrido até então, pois as heranças eram distribuídas de acordo com o líder de família do sexo masculino. Porém, um dos chefes da família morreu durante a revolta iniciada por Corá e, quando morreu, não havia deixado nenhum filho homem, somente filhas. E as filhas desse homem chamado Zelofeade foram até Moisés procurar saber se o nome de seu pai deveria ser extinto de Israel, simplesmente pelo fato de não ter deixado um filho homem. Queriam saber se elas não poderiam dar continuidade à herança de seu pai. Moisés, Eleazar e os príncipes das tribos de Israel não souberam o que responder no momento da pergunta. E então Moisés foi consultar o Senhor, conforme você pode conferir nos versículos 1 ao 5. A resposta divina foi satisfatoriamente aceita por todo o povo, pois quando houvesse uma situação semelhante às filhas de Zelofeade, a herança deveria ficar com a filha do pai que não deixou filho homem. E se o chefe de família não houvesse deixado nem filho e nem filha, a herança ficaria com o tio. Não havendo o tio, ficaria com o parente mais próximo. Tudo para que não fosse extinta a herança de alguém entre o povo de Israel. Os próximos versículos relatam algo muito triste, pois Deus disse a Moisés que assim como ocorreu com seu irmão Arão, assim devia ocorrer com ele. Também morreria antes de entrar na terra prometida, devido à desobediência e incredulidade em não ter obedecido à voz de Deus em Meribá, quando o povo pediu água e ele, ao invés de falar, a rocha bateu nela 2 vezes. Mesmo assim, Moisés teve o privilégio de contemplar a região da terra prometida, pois Deus ordenou que ele subisse ao monte, provavelmente o Monte Nebo, e de lá contemplasse a terra prometida antes de sua morte, conforme os versículos 12 ao 14. Mas algo interessante ocorre antes de Moisés cumprir a ordem do Senhor. Ele pede ao Senhor Deus que levante alguém para cuidar do povo quando ele não puder mais estar presente. E Deus escolheu Josué para dar continuidade na trajetória até a terra prometida. E você pode ler nos versículos 15 ao 18. O que lemos nos últimos versículos é a descrição de como foi a cerimônia de posse do novo líder do povo de Israel. Deus usou um método diferente do que quando substituiu o sumo sacerdote Arão, pois lá no monte onde Arão morreu foi o local onde Eleazar recebeu o sumo sacerdócio. Aqui com Moisés foi diferente. Deus ordenou que Moisés impusesse sobre Josué as suas mãos e o apresentasse diante do sumo sacerdote Eleazar, juntamente com toda a congregação, para conferir a autoridade a Josué. Assim, diante de todos, Josué era quem determinaria o que devia ou não ser feito a partir da morte de Moisés. Um diferencial importante que você note aqui. Com Moisés, Deus falava pessoalmente, mas Josué teria que usar o intermédio do sacerdócio para obter as direções de Deus. Assim terminamos mais um dia de meditação no livro de Números. Hoje foi um dia de aliança renovada, um dia de esperança e novo começo. Mas também foi um dia de receber uma triste realidade, a partida de alguém de muita estima entre o povo de Israel e por nós que estamos lendo essa linda história.
em cima desse pensamento de perda ou de separação de alguém que amamos, eu gostaria de conversar sobre como a morte é encarada por você. Será que o pensamento de que a morte está próxima te deixará completamente desesperado ou desesperada? Ou você tem certeza para onde que estará indo após o túmulo? Moisés encarou com naturalidade a notícia de que estaria partindo para a eternidade. Com certeza, essa naturalidade foi encarada por Moisés porque ele já tinha acesso às realidades além do túmulo, ou seja, às realidades espirituais. Como tem sido o seu relacionamento com um Deus infinito e poderoso, o Senhor que habita além das nossas realidades? Se você tem um estreito relacionamento com Ele, você não precisa ter medo da morte, pois a morte vai te aproximar ainda mais do seu Deus. Mas, se você se sente distanciado de sua presença, hoje é o dia em que você pode se aproximar dele. E eu vou te dizer como. Jesus nos dá o livre acesso ao Senhor Deus. Ele é responsável por aproximar pessoas tão indignas como nós de Deus através de seu sacrifício. Não há necessidade de que você que tem medo da morte continue nesse estado. Você pode agora, nesse exato momento, dizer para Deus em oração: Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e que todos os meus erros, pecados e ofensas foram perdoados pelo sacrifício dele e posso ter acesso livre diante de ti. Faça isso e eu tenho certeza que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará reinando em seu coração a partir de então. Até amanhã, querendo Deus.